muita ansiedade e preocupação, tá certo? Porque a imagem do empresário de ônibus, tá certo? Ela não é bem vista no Brasil inteiro. Não é problema no Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro, talvez seja um pouco mais potencializado pelas ações que foram feitas pelo Ministério Público de 17 para cá, tá certo? Eu gosto sempre de ressaltar que de 17 para cá, certo? Não teve nenhuma denúncia envolvendo a federação. Eu costumo dizer que nós temos um governador que foi investigado aqui e, hora nenhuma, tá certo? Apareceu o nome da FETranspor. É uma demonstração clara de 17 para cá, nós estamos falando de mais de 42 meses, tá certo? Aonde que a nossa transparência e o nosso compliance aqui está funcionando integralmente nesse processo. Mas nós temos que reconhecer que no Brasil inteiro a imagem do operador de ônibus aqui no Brasil, ela não é boa, certo? Quando a gente senta aqui com o BNDES, senta com o Ministério da Economia, eu sempre escuto falando o seguinte: o setor metroferroviário, o trem e o metrô, tá certo? Possuem governança, e vocês não têm governança. É a maneira educada que eles fazem, tá certo? Para mostrar, para sintetizar essa posição. Então, o nosso caminho, tá certo? Ele como assim, é muito difícil a gente evoluir, tá certo? Porque no estado do Rio de Janeiro, tá certo? Eles não estão acreditando que nós estamos indo para o colapso. A assunção do BRT pelo governo, pela prefeitura do Rio, aqui, vai ser uma demonstração clara, tá certo? De como que o sistema está falido. Vou fazer isso aqui. Quando as pessoas comentam, Francisco, quando eles veem aquela tarifa de 4,05, por exemplo, no BRT, a tarifa efetiva, por causa das integrações que são feitas, a tarifa efetiva é de 2,67. Por quê? Porque quando integra o BRT com outro modal, a tarifa é dividida entre os dois, certo? Então, a tarifa real aqui no Rio de Janeiro não dá para sustentar. Nós temos a expectativa, certo, de que a Prefeitura do Rio, ao assumir o BRT, conheça a verdadeira operação e os custos que tem. Desmistifique essa questão de que vocês estão sonegando o número de passageiros, vocês só negam a receita, vocês potencializam os custos que estão. Certo? Essa assunção, essa intervenção vai permitir que isso fique claro. Para que a gente saia dessa encruzilhada, a proposta do setor é viabilizar um novo marco em Brasília, no nível do governo federal, aonde que a gente tenha a efetiva participação do governo federal e crie fontes alternativas para financiar isso. Certo? Agora, o que fazer no curtíssimo prazo? Certo? É difícil imaginar. Nós aqui no Rio de Janeiro estamos há 2 anos sem tarifa, sem aumento de tarifa, sem recomposição tarifária, tá certo? E no caso do intermunicipal ainda tivemos um erro na tarifa de 2019. Então, a situação ela é dramática. Ela é dramática. Nós vamos enfrentar nos próximos meses aí a falência, a saída de operação de várias empresas. Certo? Eu não tenho, resumindo, tá certo? Eu não vejo uma saída rápida. Diante de todas essas mudanças, né, que a gente está passando, questões de desemprego, mudança de importância econômica, social, do transporte coletivo, o que vai ser? Quais são as principais mudanças? A demanda ela vai voltar? E se voltar, em que patamar? Né? A gente discute muito lá na federação, quando a gente discute a questão dos níveis de demanda, né? Nós já chegamos a demanda de 2021 será 80% da demanda de 2019. Quando a gente viu essa projeção lá atrás, né, ainda em 2020, vimos que em 2020 não alcançamos nem 60. Ao longo de 20 projetamos 70 e hoje já sabemos que estamos ao nível de 60. Esse nível de 60 ele será mantido, ele vai aumentar, voltar a níveis de 70, ele vai se manter em 70, vai voltar a 80 ou vai voltar a 100. Então, a gente está vivendo um momento de incerteza.
né? E tudo é muito de especulação, porque a gente não sabe de fato o que vai acontecer. Além disso, nós temos novos protocolos agora. Como é que a gente vive com as normas de sanitização, higienização? Isso tudo tem um custo. E quem que paga esses novos ajustes? Quem que arca, né? Hoje o modelo brasileiro, ele é preponderantemente pago pela tarifa. Quem paga é o passageiro pagante. Então, não é justo eu ainda imputar todos os custos que ainda tem no transporte público, eu ainda imputar mais isso para ele, né? E como é que eu vou pensar a cidade? Como é que vão ser os novos modos, né? Estão surgindo uma série, a gente já vinha acompanhando o crescimento dos modos dos transportes sob demanda. Agora, né, a gente tem pensado, por exemplo, uma série de empregadas domésticas, os seus patrões têm preferido pagar Uber, por exemplo, 99, com receio delas utilizarem o transporte público. E aí nós, do transporte público, vamos ter que lidar com esses preconceitos, porque é menos demanda do transporte público, vira um grande ciclo vicioso depois, que o doutor Armando vai falar, que é exatamente a partir do momento que eu tenho menos demanda, o meu custo se mantém e eu tenho menos demanda para administrar. Como é que a gente faz? Como é que a gente lida com isso? Será que eu continuo administrando só oferta, que é como eu faço a vida inteira, né? Eu coloco ônibus na rua a partir do momento que eu tenho demanda, eu preciso administrar a demanda também, né? E como é que a gente faz com essas mudanças todas de comportamento que estão acontecendo? Por exemplo, a gente teve que lidar do dia para a noite, me lembro bem, no dia 13 de março, todo mundo levantou, colocou o laptop embaixo do braço e falou, a partir de segunda-feira está todo mundo em home office. Então, eu tinha 100% de demanda no meu ônibus na sexta-feira, e na segunda-feira eu tinha 20% da demanda lá. Eu tinha todos os motoristas na garagem, todos os ônibus, o combustível e todas as contas para pagar. E aí começou a questão do homeschooling. E aí começaram os seminários online, e aí começaram as compras online. E aí a gente começa a pensar, isso vai se manter? Será que isso é eterno? Isso é momentâneo?